Queridos, continuando então nossa meditação, exposição na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos terminar o capítulo... Nós vamos continuar no capítulo 3. Ainda tem os relacionamentos aqui, que será depois. Hoje nós vamos meditar então na carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 12 ao 17. Revistam-se da nova vida. No domingo retrasado nós vimos arranquem os pecados, arranque a velha vida. Hoje, devemos nos despir da velha vida. E agora nós vamos meditar sobre o revestimento da nova vida. E eu convido os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos ler esses pequenos versos, em termos de quantidade. São poucos versos, né? Que diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Podem tomar assento. Então a gente continua pensando sobre santidade. Santidade, então, no padrão de Cristo, consiste, então, de um coração renovado. E um coração renovado tem atitudes renovadas, diferentes da velha vida. Então, depois de Paulo argumentar e refutar veementemente os enganos dos falsos mestres que estão no capítulo 2, que tinham pretensão orgulhosa e queriam mostrar doutrinas humanas falsas, que o caminho da santidade, então, segundo eles, e o caminho da piedade deveriam ser como eles ensinavam a igreja, o apóstolo agora mostra qual é o caminho da verdadeira santidade, conforme a vontade de Deus. Então, a santidade não é uma doutrina humana inventada pela igreja. Santidade é um requisito de Deus, porque ele é santo. É o que ele fala no livro Levíticos e livro dos Levíticos, e Pedro repete essa informação na sua primeira carta. Então é vontade de Deus, então deve ser conforme sua vontade. Afinal, é Cristo quem santifica a igreja, nós já vimos isso. No capítulo 3, verso 1 e 4, que dá o tom de praticamente o capítulo todo, Paulo chama a igreja, que agora está morta para o mundo, que é viva para Cristo, a viver os valores do alto. Então, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto. Então, o modo de pensar, o modo de viver e de adorar não deveriam ser conforme os padrões do gnosticismo, que nós já vimos. Nem das filosofias vãs, nem do legalismo, nem do judaísmo, nem do misticismo ou coisas parecidas. Então, o modo de viver, de pensar, de fazer, de todas as coisas, é no padrão de Cristo. E nós sabemos disso. Conceitualmente, nós sabemos disso. Que se perguntar a qualquer crente, qual é o padrão que você deve viver? Cristo. Mas se não prestarmos atenção, se os valores que vivemos é do alto ou do mundo, a gente começa a servir Cristo e mais alguma coisa. E essa era a crise na igreja em Colossos. Então, o texto de hoje, a gente pode pensar versos 12 e 13, sobre o revestir-se das novas atitudes, e os seguintes versos, do 14 ao 19, sobre as marcas de uma igreja, então, que vive no padrão de Cristo. Então, olha o verso 12, quando diz, eu falei 19, perdão, 17. Olha o verso 12, quando diz assim: portanto, Paulo está concluindo uma ideia.
Mais uma vez, ele está concluindo. Dentro do texto grande, que é o capítulo 3, é sobre santidade, a verdadeira santidade. Ele já abordou algumas coisas. Então, dos versos 1 ao 4, os valores do alto, e aqui norteia todo o capítulo. Depois ele vai falar da velha natureza, então vocês têm que se despir, matar os pecados da velha natureza. E agora ele vai falar então da nova natureza. E em todos eles, verso 1, verso 5 e agora verso 12, ele usa portanto. Ele está concluindo ideias dentro do seu grande argumento. E ele fez isso então nos versos 1, para falar dos valores do alto, fez isso no verso 5. Quando o apóstolo então concluiu, porque o crente está morto para o mundo e para os pecados, ele não pode mais viver com atitude de natureza terrena, de natureza humana, de natureza pecaminosa. E ele citou então imoralidade sexual, impureza, paixões, e aqui paixões é de lascívia, paixões sensuais, desejos maus, avareza. Essas coisas deveriam ser arrancadas do coração. Do mesmo modo que a ira, a indignação, e aqui indignação é a ideia de fúria, de cólera, é a explosão da ira. Maldade, blasfêmia, linguagem obscena e mentira também deveriam ser arrancados. Então ele começa com pecados sobre sexualidade ou sobre sexo, vinculados a essas questões, o sexo fora do padrão de Deus, e depois ele vai falar sobre atitudes relacionais, que tem que ver então com ira, indignação, blasfêmia, linguagem obscena e mentira. Então Paulo mostra no capítulo 3, nesse trecho, o anterior que nós lemos, que o crente deve despir-se dessas práticas da velha natureza. Ou seja, como tirar uma roupa suja. Então imagine que você chegou depois do trabalho, nesse calorão, e aí você vai tirar o seu uniforme ou sua roupa de trabalho suada, suja. Você vai se despir dela, porque ela é inconveniente, ela não presta mais. Essa é a ideia do despir-se. Mas o crente não fica desprovido de vestimenta. Ele não vai ficar nu, envergonhado. E a gente lembra de Adão e Eva, após o pecado, ficaram envergonhados de Deus. Porque andaram e decidiram o contrário da vontade de Deus. Mas o crente não fica assim. Deus providencia então uma nova roupa. Por isso Paulo diz aos Colossenses, para se despirem das práticas da velha natureza, mas ele ensina também a se revestirem da nova natureza. Então é tirar uma roupa suja para colocar uma roupa limpa, adequada. Não é para ficar desprovido de qualquer coisa. E é Deus quem providencia. É Deus quem arranca a nossa roupa suja e nos chama a isso todos os dias, que então é a santificação, e nos dá uma roupa limpa por causa de Cristo, a nova natureza criada nele. Conforme ele diz nos versos 9 e 10 do capítulo 3, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Essa nova roupa, essa nova vestimenta, este novo coração, as novas atitudes são conforme a nova natureza. Um novo padrão, segundo aquele que criou a nova natureza, Cristo Jesus. Então, os crentes em Colossos, e nós também, não somos novas criaturas sem uma renovação do coração, sem um coração novo. Não tem como ser nova criatura com um coração antigo. Não há regeneração sem um coração também regenerado. E então, por consequência, novas atitudes. Como eu já disse em outras pregações e outras exposições, eu vou repetir. O problema do ser humano é o coração. É um problema de coração. E eu vou ler mais uma vez o texto que eu já li na semana retrasada e eu acho que eu li na anterior. Mateus 15, 17 a 20. Jesus ensinando aos seus discípulos, não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, maus homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Não é o que a gente ingere,
que vai contaminar nossa vida e desagradar a Deus. É o que está no coração e que sai pela boca. Então é o que sai da gente que contamina. Então o que nós precisamos resolver com Deus é o coração. Um coração regenerado, maduro, em santificação por Cristo, então ele tem boas atitudes conforme Cristo. Então não é das atitudes para o coração, é do coração para as atitudes. Então o problema do ser humano é um problema de coração. Não é cardiopatia, nós estamos falando do músculo, nós estamos falando do nosso interior. Os judeus, em alguns textos no grego, eles entendem que o âmago do ser humano são as suas entranhas. Então essa região aqui. Os gregos entendiam, né, que era do coração. E nós herdamos muito da cultura grega. Então, o nosso coração é o centro das decisões. É o nosso âmago, é o nosso interior, nosso ser interior, que toma as decisões. Então, é o coração que precisa ser regenerado, santificado, para que as atitudes sejam boas. Por isso, então, que Paulo vai concluir em uma lista não exaustiva, tá? As novas atitudes que os crentes deveriam ter em Colossos e devem ter hoje. E quem são os crentes? E ele já começa no verso 12. Quem são esses crentes? Quem são esses crentes da igreja em Colossos? Quem são esses crentes de hoje? Volta Redonda, Estado do Rio, Brasil, mundo. Quem são esses crentes? São aqueles que foram eleitos, ele diz no verso 12, eleitos em Deus, santos e amados. Nós fomos eleitos em Cristo como um novo povo. Uma nova nação que não está restrita por geografia, nem por sangue étnico, mas pela fé em Cristo. Redimidos pelo sangue de Cristo. Conforme ele diz no capítulo 3, verso 11, não há mais diferenças sociais, raças ou qualquer outra coisa. Todos estão em Cristo pela fé. Esse povo também é um povo santo em Cristo. Capítulo 1, verso 22, que Cristo deu o seu corpo para que fôssemos reconciliados com Deus e apresentados a Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis ao Senhor. E somos amados, capítulo 2, verso 13, porque Deus em Cristo nos perdoou, quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. Ele nos amou, antes de nos salvar, e então nos salvou. Então nós somos eleitos em Cristo, santos em Cristo e amados em Cristo. Esse é o povo a quem Paulo diz, para que tenha uma nova vida de verdade, na prática, santidade de verdade, no dia a dia. Santidade não é só um conceito teológico, que a gente pega um livro de teologia, explica ou faz um trabalho. Minha monografia no seminário foi sobre santidade, santidade na cultura moderna. Mas não é só sobre isso. Poderia-se fazer 10.000 monografias sobre santidade. Santidade é sobre viver a vontade de Deus em todas as coisas, nos mínimos detalhes. E talvez alguém entre em desespero, porque eu entro em desespero. Então eu confio na graça. Eu confio na graça de Cristo. Que mesmo sendo salvo, e nós devemos confiar na graça de Cristo, que mesmo sendo salvos, chamados para sermos santos e maduros como Cristo foi aqui na terra e é nos céus. Ainda falharemos. Mas Deus em graça nos mantém e nos perdoa e nos santifica mais uma vez. Mas há de ter um esforço nosso para nos moldarmos, sermos moldados e submissos ao trabalho do Espírito no nosso coração, para que o coração seja maduro e santificado e apresentemos então essas virtudes que a gente já vai ver. Então os colossenses eram de Cristo e por isso não deveriam ter atitudes mais da velha natureza. Nós somos de Cristo. Não cabe mais na nossa vida atitudes da velha natureza antes da salvação. Mas de uma natureza redimida. E isso sim
Essas virtudes, sim, que nós já vamos ler. Esse tipo de coração, sim, que demonstraria e demonstra a verdadeira santidade e a verdadeira piedade. E não ritos de legalismo, ritos cerimoniais, festas de lua nova, rigores com o corpo, dietas alimentares e misticismo. Nada dessas coisas trazem santidade ou santificação. Nada. Então, Paulo lista algumas coisas e mostra as marcas de uma nova criatura em Cristo. E fica claro, eu já vou ler, e fica claro que essa regeneração, embora aconteça no coração do indivíduo, a regeneração acontece no coração dos indivíduos. Mas fica muito claro que a evidência desse coração e dessas virtudes se mostram na congregação, na igreja, para o povo de Deus, nas relações interpessoais como povo de Deus. Não tem santidade fechado num quarto a vida inteira. Não tem santidade de clausura. Santidade é para ser exercida no meio do povo de Deus e no meio deste mundo caótico que nós vivemos. E eu já fiz essa ilustração num outro lugar que coube muito bem, porque é um lugar onde tem mangue que o pessoal ainda cata caranguejo. Mas os irmãos sabem o que é caranguejo. E sabem onde o caranguejo vive, não é na aguinha limpinha, no mangue, na lama própria de mangue. E se cata com a mão, você enfia uma mãozão dentro do buraco da lama e tira o caranguejo. E vai tirando. Esse é o trabalho do catador de caranguejo. Santidade é ir lá e botar a mão na lama para pegar o caranguejo e sair com as unhas limpas. Então é viver no mundo desse mundo maluco e caótico que nós vivemos e nos mantermos e sermos mantidos pelo Espírito limpos e com as virtudes que nós já vamos ver. Só lá? Não, no meio do povo também. Povo de Deus. Porque às vezes nos seguramos lá fora e aqui parecemos que não somos. Então é um exercício comunitário, relacional. Embora a regeneração aconteça no indivíduo, no coração do indivíduo. E Paulo então relaciona, no verso 12, revistam-se, olhe, tome a roupa, revistam-se disso, e ele vai dizer o quê? Compaixão. Como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. Um sentimento de ternura, a ideia de uma sensação afetiva e real e profunda por alguém, pela necessidade de alguém, pelo interesse na vida de alguém. Revistam-se também de bondade, então descreve uma disposição generosa de ser útil na promoção da felicidade de outras pessoas. Revistam-se de humildade, seja modesto, e aqui modesto não tem nada a ver com isso, fale menos de você. Humildade não é dizer, vocês viram como eu sou humilde? Isso já é orgulho. Humildade é fale menos de você. Vai contar uma história? Não conte. Ouça. Quando chegar a sua vez, se chegar, aí você conta a sua história. Já viu gente que conta só a sua história? Tem uma rodinha de 5 pessoas, só um que conta a história, porque não deixa ninguém falar. Mais ou menos isso. Então, seja modesto. Considere o outro superior a você, como Paulo diz na carta aos Filipenses. Revista-se de mansidão. Seja cortês, educado, pacífico, brando, poder sob controle. Revista-se de paciência, de quem aceita o modo firme e corajoso nas adversidades, a favor de outro, lento em irar-se. E se nós fizermos um exercício agora, a gente vai a Gálatas 5, fruto do Espírito, porque isso aqui é fruto do Espírito. E se fizermos um outro exercício, a gente vai na segunda carta de Pedro, capítulo 1, são as virtudes de Cristo.
Mas quem apresenta as virtudes de Cristo? Pensando na carta de Pedro, aquele que cresce no conhecimento do Senhor, conforme o contexto da carta. E quem então apresenta o fruto do Espírito, pensando na carta aos Gálatas, capítulo 5, aquele que é dominado pelo Espírito. Então quem apresenta essas características, essas atitudes dos eleitos e santos e amados de Deus, aqueles que estão em Cristo, que vivem na palavra de Cristo. Nós já vamos ver isso, que tem uma conexão daqui a pouquinho, lá no verso 16. Então, queridos, essas virtudes são só de um coração regenerado. Não espere isso de quem não foi regenerado por Cristo, mas devemos esperar isso de quem já foi regenerado por Cristo. Olhe para o seu coração, não olhe para o do outro, não. Porque na hora a gente pensa, meu vizinho aqui, ó. Pense no seu coração. E aí na sequência, no verso 13, olha como que Paulo vai costurando e vai apresentando em doses. Ele falou das virtudes, agora ele vai dizer a prática delas em algumas coisas. Ele diz no verso 13, suportem-se. Não é apoio aqui, tá? Embora a palavra possa ser usada como apoio e nós devemos apoiar uns aos outros, o contexto da carta e do parágrafo não é sobre dar apoio ao outro, é convivência. Porque está conectado com essas virtudes de humildade, mansidão, paciência, compaixão, bondade, e logo depois do suporte você vai ter perdão. É sobre convivência com gente diferente, que pensa diferente, que tem uma história diferente. E sabe qual é o nome disso? Igreja. Igreja. Suportar uns aos outros é convivência sadia com gente diferente que professa a mesma fé, salva pelo mesmo Senhor, cuidada pelo mesmo Espírito, filhos do mesmo Pai. Sabe quem nós temos? Trindade Santa. Pastor Marcos Granconato diz assim: numa comunidade como a igreja, em que pessoas são tão diferentes, de tão diferentes idades, origens, culturas e formações, são convidadas a conviver em plena harmonia, à disposição de aguentar costumes, concepções, atitudes, palavras e gestos que irritam, é fundamental para que o grupo não se desfaça em discórdias, nem se desvie do seu alvo primordial, envolvendo-se continuamente em querelas, ou seja, debates, discussões vazias. Isso é igreja. Deus, em Cristo, resgatou gente diferente e as uniu pelo sangue do Filho. Todos pecadores, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, todos nós, mas Deus em graça nos salvou. Gente diferente, de história diferente, intelecto diferente, criação diferente, veio de lugares diferentes, veio de Minas, veio não sei de onde, veio de Itaboraí, veio sei lá de onde, e todos congregando por causa do sangue de Cristo. Por isso, lá no capítulo 3, verso 11, ele diz: não pode mais haver grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. É por causa de Cristo, então. Então, suportar tem esta ideia de convivermos uns com os outros. Sim, por vezes haverá alguns arranhões. Mas a Bíblia nos chama a termos humildade, compaixão, bondade, misericórdia e suportarmos uns aos outros. Qual o remédio que a gente usa para isso? Sequência do texto. Paulo foi genial, sendo inspirado pelo Espírito, genial na construção argumentativa da carta. Ele vai dizendo as virtudes, diz a prática. Agora eu vou explicar como é que vocês vão fazer esse negócio. Está aqui no texto. O texto diz assim, então, verso 13 ainda:
Suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. É perdoando que nós vamos viver assim. É perdoando. Nada mais lógico do que exercitar perdão para que suportemos-nos uns aos outros. Sem perdão nós não vamos a lugar nenhum. Sem perdão não há unidade na igreja. Sem perdão não há adoração adequada. A igreja sem um exercício mútuo do perdão se tornará um clube ou um partido político, onde há jogos de interesses, onde há facções. E aí vai deixar de refletir Cristo. Então nós precisamos de perdão, exercitar perdão. Então, caso haja queixa contra outra pessoa, perdoe. O texto não diz para se vingar. O texto não diz para você bater o pé. O texto não diz para você bater na pessoa. O texto não diz para você matar a pessoa. E nem amaldiçoá-la. O texto diz para perdoar. O Warren Wiersbe diz: não basta o cristão suportar as tristezas e as provocações sem se vingar. Também deve perdoar os que causam dificuldades. Se não fizer, sentimentos de maldade começarão a nascer em seu coração, levando a outros pecados de consequências ainda mais graves. E eu já falei e vou repetir: pecado A sempre está amarrado com outro pecado, B, C, D, F, Z, J, M, Z. Sempre. Pecado nunca anda sozinho. Eles andam em bando. E se dermos corda para um, outros estão colados e eles aparecem e começam a nos escravizar. Mas Paulo ainda diz o modelo de perdão. Não é o meu modelo, nem o teu modelo. Já imaginou uma igreja com... Aqui somos 95 modelos de perdão? Tem um modelo só que nós todos devemos seguir. E Paulo diz qual é, no verso 13 ainda. Perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. É no modelo de Deus, é no modelo de Cristo. É nesse modelo. Porque nós fomos perdoados em todos os nossos pecados com Cristo na cruz. Toda a nossa dívida foi paga. Nossa transgressão foi perdoada. Nosso escrito de dívida, nossa nota promissória foi rasgada. Paulo diz isso nesta carta. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. É neste modelo. E Paulo aos Romanos diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, já que não há condenação, porque nós fomos perdoados de tudo. Nós já fomos perdoados. Por isso que a gente pode pedir perdão amanhã e depois da manhã, porque os nossos pecados já foram pagos, porque estamos amadurecendo. Então não há condenação, porque fomos perdoados, toda a nossa dívida foi paga. Esse é o modelo de perdão ensinado aos Colossenses. Esse é o modelo de perdão ensinado para a gente. Perdão é coisa de gente salva. É coisa de gente santa, de gente amada por Deus. E Ele nos convoca e nos ordena a perdoarmos mutuamente, como Ele mesmo nos perdoou em Cristo Jesus. Ou seja, de forma completa e sem reservas. Então, não existe perdoo mais, não tem isso. Eu perdoo. Há uma luta? Há muita oração? Há choro? Há joelho no chão? Mas a ordem é perdoar, é uma decisão que precisamos tomar. E eu vou repetir: se igreja, qualquer igreja, não exercitar perdão, vai se tornar um clube
com jogos de interesses, com facções. E aí eu vou me aliar com A, B, C, D para ter mais influência do que o outro grupo F, G, H, Y, Z, W. E aí a gente monta um esquema para derrubar ele, isso dentro da igreja. E eu não estou contando uma história hipotética. Porque não querem exercitar o perdão. Mas ele me fez isso, fez. E você perdoa, Cristo te perdoou, você fez um monte de bobagem, você ia para o inferno. Mas o perdão humilha? Humilha. Cristo foi humilhado por teu e meu, nosso pecado. E muito mais humilhante foi a morte de Cristo do que a gente passar uma humilhação ou outra. Igreja que não dá atenção para perdão, seja ela qual for, vai virar um clube de interesses. Então precisamos perdoar no modelo de Cristo, de forma completa e sem reservas. Verso 14, então, Paulo conclui essas virtudes, lembrando, e agora ele vai pegar como que um cinto. Imagina um cinto e tem as virtudes, são coisas, são potes. E ele pega esses potes todos, ele pega um cinto e amarra isso tudo. O que vai conectar essas coisas todas? O que vai juntar isso tudo? E ele diz no verso 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que junta essas virtudes todas. Porque é o amor que diz como que essas coisas acontecem. O amor de Deus, no modelo do amor de Deus, que é um amor sacrificial. Esse é o melhor dom, essa é a melhor virtude. E é o amor que traz maturidade e unidade. E aí o Warren Wiersbe diz assim, o amor é como um cinto que mantém unidas as outras virtudes. Todas as qualidades espirituais citadas por Paulo são aspectos do verdadeiro amor cristão. Qual é o primeiro gomo do fruto do Espírito? Amor. E ele dita os outros. Ele norteia os outros. Aqui, com a ideia do cinto de Warren Wiersbe, ele amarra todos. É como se fosse uma corda, então, que vinculasse tudo. É o amor. E a igreja em Colossos era uma igreja que exercia o amor no Espírito. Está lá no capítulo 1, na oração de Paulo. Ele reconhece isso. Não é uma igreja louca. Não, uma igreja boa. Ela estava tendo uma adoração sincrética, se misturando com algumas heresias. Mas não era uma igreja louca como Coríntios. Mas Paulo está lembrando que todas as virtudes que demonstram a verdadeira santidade, a verdadeira piedade, são vinculadas e sustentadas pelo amor. Sem o amor, a unidade da igreja se afrouxa. E ela começa a ir para o ralo e escoar. Porque a gente vive apenas de cerimonialismo. Eu não estou dizendo que o cerimonial é errado, mas sem amor ele é nada. É só um cerimonial. Precisamos amar uns aos outros porque Deus nos amou. Quem ama Deus, ama o irmão. João diz isso na sua primeira carta. Como vai amar a Deus que não vê? Perdão, como é que vai amar o irmão que vê, dizendo que ama a Deus que não vê? Precisamos exercitar isso. Porque se nos focarmos a tentar exercitar compaixão, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros e tentar perdoar, deixando o amor de fora, vai virar legalismo e comportamento vazio. Na verdade, não terá compaixão, nem humildade, nem mansidão, nem paciência. Será apenas casca. Apenas comportamentos vazios. Moralismo, só isso. Só isso. Então essas atitudes são atitudes de gente salva, gente revestida de nova vida, que vive a verdadeira santidade conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade do ser humano, mesmo que seja minha, mesmo que seja sua. Dos versos 15 ao 17, Paulo vai destacar como uma igreja revestida com esses valores, essas virtudes,
como que ela vive, como que ela é, o que tem nela. E ele diz então no verso 15, e ele já vai falando de pais. A igreja que exercita essas virtudes, que preza pelo amor, que suporta uns aos outros e perdoa uns aos outros, vinculados pelo amor, é uma igreja que vive em harmonia e em paz. E aí talvez alguém pense, mas lógico, é exatamente isso, isso é lógico. Como é que uma igreja vai viver em paz se não exercitar humildade, mansidão, paciência, compaixão, bondade, suportar uns aos outros, convivência, perdão e amor? Não vai viver em paz. Não vai. Não é uma paz fabricada por circunstâncias, porque nós temos momentos de bonança. Claro que temos. Mas temos momentos conflituosos. Mas não é sobre circunstância. É a paz de Cristo, no modelo de Cristo, amando e perdoando, com compaixão, mansidão, humildade, paciência. Uma paz que promove unidade, porque veja o verso 15, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. É sobre unidade. Não é a paz interior, conforme as filosofias orientais e de meditação tanto pregam. Faz isso para você ter paz interior. Não é isso, meus irmãos. Paz interior para ter conforto próprio. Não. É paz no coração, a paz de Cristo no coração, para que esta paz seja o árbitro nas nossas relações. Nós somos e devemos ser promotores da paz. No que depender de vocês, tenham paz com todos. Para que então a unidade seja preservada. Paulo vai dizer isso na carta aos Efésios, capítulo 4, que a unidade da igreja, embora seja fruto do poder do Espírito, nós devemos preservar esta unidade. É nossa responsabilidade lutar pela paz e a unidade da igreja. Então, é uma paz que protege a igreja dos ventos tortuosos de doutrinas falsas. Protege a igreja de facções e rebeliões e fundamenta a harmonia e saúde do corpo de Cristo. E ainda no finalzinho do verso 15 diz que a igreja deve ser agradecida. Ele vai falar 2 vezes neste bloco sobre gratidão. Porque nós fomos todos tirados do império das trevas para o império de luz, por causa do sacrifício de Jesus. Então a igreja de todos os tempos deve ser grata pela sua salvação, deve ser grata pela sua comunhão e participar de um reino que não merecia participar. Uma igreja agradecida. É assim que nós devemos ser. E na sequência, verso 16, diz que na igreja deve habitar a palavra de Cristo. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E ele vai dizer como, então, exercitamos isso. E instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Toda a instrução da igreja e todo o aconselhamento da igreja deve ser pautado pela palavra de Deus. Não se ensina na igreja e não se aconselha na igreja a partir de filosofias humanas ou de gostos particulares, mas pela palavra de Deus. Ela, a palavra de Deus, é o fiel da balança que norteia a nossa vida para todas as coisas, não só para a religião, não só para o culto, para todas as coisas. Ela é a sabedoria a partir do qual se ensina. Então vejam ainda que este ensino e esta palavra, essa instrução e esse aconselhamento é mútuo. Embora a responsabilidade de ensino à igreja seja do pastor, sim, os irmãos podem instruir uns aos outros, de acordo com a palavra, conforme o modelo da palavra. É conteúdo e forma, é tudo pela palavra. Então não é no modelo da nossa cultura,
ou dos modelos particulares, ou das filosofias e coisas outras. A instrução da igreja e o aconselhamento da igreja é a partir da palavra, que deve habitar ricamente, a palavra de Cristo, que deve habitar ricamente no nosso meio. Como que a palavra de Cristo habita ricamente no nosso meio? Lendo, meditando e vivendo a palavra que está em tuas mãos. Porque essa aqui está na minha mão. Mas você tem uma na tua mão, ou em casa. Leia, medite, viva a palavra de Deus. É claro que a instrução do povo reunido também é pela palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui agora. É o que nós fizemos pela manhã. E então a gente vai viver, e a nossa reunião será na sequência agora do verso 26. Instruam, aconselhem-se, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha, o culto, a reunião, os louvores são pautados na palavra do Senhor. Devem ser pautados na palavra do Senhor. A igreja cantava músicas diferentes, hinos, cânticos e salmos. E os três deveriam estar pautados, os salmos nós já sabemos que é a palavra. Os três deveriam estar pautados na palavra do Senhor. Não é de outro jeito. Não poderia ser conduzido por particularidades, nem por heresias, nem pelos males da cultura ou qualquer heresia que estava presente aqui na vida dos colossenses. Misticismo, legalismo, judaísmo, filosofias e etc. Mas pela palavra do Senhor. Paulo está instruindo tudo na igreja. Louvor, culto, oração, relacionamentos, aconselhamento e ensino. Tudo pela palavra de Cristo. E uma curiosidade entre a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios, que foram escritas no mesmo período. Paulo estava preso em Roma e escreveu as duas no mesmo período. Quando a gente lê Efésios capítulo 5, verso 18, que diz sobre a submissão do Espírito, então estar cheio do Espírito, a igreja deveria louvar com gratidão ao Senhor e seria submissa biblicamente nas suas relações familiares e sociais. Está lá, depois os irmãos podem procurar. Da mesma forma que os Colossenses, a palavra de Cristo, quando habita ricamente na igreja, ela louva com gratidão, segundo a palavra, e tem as submissões nas suas relações familiares e sociais, conforme a palavra, que é a partir do verso 18, que a gente vai ver em outro momento. Então, uma igreja onde habita ricamente a palavra de Cristo é a igreja que está completamente tomada pelo Espírito. Completamente submissa ao Espírito. Uma igreja completamente submissa ao Espírito é aquela onde habita ricamente a palavra de Cristo. Não há ação do Espírito plena sem habitação da palavra de Cristo. E não há habitação da palavra rica de Cristo sem a manifestação plena do Espírito. Porque a Trindade anda junta. Perceba que Paulo usou duas cartas distintas com a mesma sequência, uma falando sobre a palavra de Cristo e outra sobre o Espírito. Para a gente aprender que essas coisas não andam sozinhas. Não há separação dessas coisas. Veja então que tudo remete a Cristo. Mais uma vez. Mais uma vez é tudo sobre Cristo. E olha que a igreja em Colossos não era uma igreja problemática como Coríntios, e eu já falei isso. Se a igreja em Colossos estivesse segura, plenamente segura, na rica palavra de Cristo, ela teria revidado essas heresias que apareceram para atrapalhar sua vida e sua adoração e a santificação. Porque ela estaria protegida das artimanhas e das vãs filosofias, do legalismo, do misticismo e dessas outras coisas. É Cristo habitando na igreja e não nossos costumes e particularidades. Paulo diz isso nessa carta, capítulo 2, versos 2 ao 4.
Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. É Cristo e a sua palavra que nos protegem das heresias. Então, mais uma vez, Cristo é suficiente para a igreja. Cristo é suficiente para a tua vida, para a minha vida, como indivíduos, como famílias. Cristo é suficiente para a adoração, para a santificação, para a maturidade e para expressarmos essa natureza redimida por Ele com as virtudes que nós já vimos. Cristo nos salvou, nos santifica e nos amadurece. Não é sobre regras de conduta. Não é sobre gostos pessoais. É sobre a soberania de Cristo e a vontade dele na nossa vida. E então o verso 17, Paulo faz uma mini conclusão, porque ele já vai falar dos relacionamentos a partir do 18, que a gente vai ver depois. Mas ele conclui esse pedacinho, e ele diz assim: tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Faz todo sentido. Paulo dá esse breve fechamento, esse fechamento provisório desse bloco, que tudo que fizermos e tudo que falarmos, seja em nome de Cristo, com gratidão de novo. Mas fazer em nome de Cristo não é dizendo apenas o nome de Cristo. Estou fazendo isso em nome de Cristo. Por vezes precisaremos invocar o nome de Cristo. É em nome do Senhor, sai Satanás, vai para lá, aqui não é teu lugar. Sim, vamos precisar, em algumas vezes. Mas fazer em nome de Cristo aqui é sempre fazer conforme a vontade de Cristo, como um representante, um emissário de Cristo, fazendo tudo nos mínimos detalhes na sua vontade. Então, é necessário um aprendizado da palavra para que façamos conforme a vontade de Cristo. O verso então termina mais uma vez com uma ênfase à gratidão. E então, embora devamos submissão a Deus, sim, para que a gente fale e faça para a glória dele, isso deve ser feito com um coração grato. Tudo que falarmos e tudo que fizermos deve ser com um coração grato. Afinal, nós fomos salvos por graça. Então deve ser com gratidão, sim, um coração transbordante de gratidão. Porque se nós falarmos e fizermos, dizendo em nome de Jesus, com reclamações, murmurações, peso, desgosto, pirraça e coisas do tipo, nós não estamos fazendo em nome de Jesus. É apenas obrigação vazia de um coração que só reclama. Um coração grato não faz desse jeito. Um coração grato expressa essas coisas que nós vimos aqui, essas virtudes, todas que nós vimos aqui. Então é fazer por obrigação com gratidão. Não é só por obrigação. Então uma igreja que reflete os valores do alto, como paz nos relacionamentos, unidade, a vida conforme a palavra, louvando com gratidão no coração, será então uma igreja que vai falar e vai agir em nome do Senhor Jesus. É uma igreja compassiva, amável, bondosa, humilde, que perdoa, vinculada no amor. A igreja em Colossos, ou nós hoje, século I ou século XXI, a igreja precisa viver verdadeiramente a santidade e a piedade nos valores do alto onde Cristo reina. Não se trata então de viver santidade, não se trata
de rigores de dietas alimentares, se você come sal, açúcar ou não, se você bebe café sem açúcar, se você come carne, não come. Para a santidade isso não faz a menor diferença. Não tem que ver com legalismo. Se você ora com a mão para o alto, se você ora com a mão para baixo, se você só ora ajoelhado, se você só ora às 3 da tarde. Não é sobre isso. É sobre orar, intimidade com o Senhor. Nem sobre misticismo. Não posso orar alto, porque senão o diabo escuta. Eu sirvo a Deus, que é muito maior que ele. Não importa se ele vai escutar, se não vai. Estou preocupado com ele. Estou preocupado em agradar Deus. A Deus. Então, santidade tem que ver com Cristo. Se nós vivemos, nos mínimos detalhes, a vontade dele. Isso é santificação. Arrancar o pecado, se despir da velha roupa, da velha natureza, e vestir ou se revestir da nova natureza. Um coração transformado, redimido, regenerado. É sobre isso. E eu queria que os irmãos respondessem para o seu coração. A pergunta que eu vou fazer. Porque eu comecei a responder para mim. E eu confesso aos irmãos que eu fiquei envergonhado de mim, diante de Deus. Os valores do alto refletem sua vida? Ou sua vida reflete os valores do alto? Ou nossa vida com Deus é apenas religiosidade vazia e vã? Cerimonialismo só? Embora essas coisas sejam boas, tá? Elas não são ruins. A gente viu na semana retrasada que a gente deve ter uma disposição para arrancar o pecado, que ainda espreita nosso coração. Ainda fica do lado da cama quando a gente vai dormir. Maldito pecado, mas está lá. E a gente precisa lutar contra ele no poder de Cristo. E agora nós vimos as virtudes que evidenciam a vida do crente. Conforme a gente já viu, já citei várias vezes. Então, examine sua vida e seu coração para verificar se essas virtudes estão presentes. Coloca, Gabriel, o verso 12, por favor. Se você é compassivo, se você é bondoso, humilde, manso, paciente, se você perdoa e se você ama como Cristo. Isso é coisa de gente salva. E como que eu estou longe? Ainda. Busque a maturidade em Deus. Ele já nos deu o poder para isso, que não é nosso, é do Espírito, que já habita conosco no povo de Deus. Confie no Evangelho. Essas coisas não vão aparecer naturalmente. Essas coisas não vão estar em evidência na sua vida porque você é legal, descolado. Isso é submissão total a Deus. É matar nosso pecado, nosso orgulho e etc. Avalie sua vida diante do Evangelho. Porque, queridos, regras legalistas, moralismo, regras de etiqueta, dietas alimentares, gostos e tradições humanas não trazem santificação ao coração. São enganos para a gente pensar que está no controle das coisas e achar que nós somos bons crentes porque fizemos algumas atividades. Os fariseus faziam muitas atividades e foram reprovados pelo Senhor Todo-Poderoso. Porque o coração deles, a vida deles era como um sepulcro, que por fora estava bonitinho, pintado, mas por dentro era podridão. Porque o coração estava mal, viviam de regras só.
Então examine o coração de vocês, porque comportamento bonitinho, falsos crentes e falsos mestres também fazem. Mateus 7, 22 e 23, depois vocês leiam. O próprio diabo parece de luz. Apocalipse 13, versos 13 e 14. O mal, demônios fazem sinais e enganarão muitos, desde já e no final dos tempos mais ainda. Mas eles, falsos mestres, falsos crentes e demônios e diabo, não têm um coração regenerado, não são maduros no Evangelho, nem estão no Evangelho, são inimigos do Evangelho. Eles não mostram as virtudes de Cristo e o fruto do Espírito. Eles podem copiar comportamentos, coração regenerado, não. Então avalie o coração. Um coração regenerado sabe se comportar. Um coração regenerado sabe se vestir. E vestir, roupa. Um coração regenerado sabe se vestir. Um coração regenerado sabe se alimentar. Um coração regenerado sabe falar. Um coração regenerado sabe andar, se comportar em determinados lugares, conforme o ambiente. Um coração regenerado arde por pregar o Evangelho. Um coração regenerado louva com o coração alegre. Um coração regenerado adora, e eu adoro, aqui não é apenas música, adora com a sua vida inteira, tudo que ele é e tudo que ele tem. Um coração regenerado vive para Cristo, conforme o Evangelho. Não é, queridos, sobre moralismo, por favor. É sobre coração, em Cristo e no Evangelho. Avaliem a vida de vocês, avaliem o coração de vocês, peçam a Deus para investigar e jogar luz. Eu tenho muito que amadurecer ainda. Porque antes de fazer para vocês, eu fiz para mim. Como está a minha vida diante dessas virtudes que Cristo requer de mim? Miserável homem que sou. Graças a Deus que a salvação é pela graça, pelo sangue de Cristo. Porque senão eu já estaria condenado. É graça. Concluo com Colossenses capítulo 3, versos 1 ao 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta, ou seja, guardada, juntamente com Cristo em Deus. Nós somos dele. Nossa vida é Ele, nossa razão de existência é Cristo. Tudo é Cristo. Cristo é suficiente para a nossa vida, como indivíduos, como famílias e como igreja. É tudo dele, é tudo para Ele, toda a glória para Ele, e só. E que Ele nos abençoe e abençoa. Que Ele continue renovando sua graça e sua misericórdia sobre nossa vida, conforme o Salmo 92. E que ainda quando estivermos bem velhinhos, o Espírito ainda nos dê vigor para continuarmos falando desse Deus de justiça e de graça. Amém. Curve sua cabeça, vamos orar. Ministério de Louvor pode vir. Senhor Deus, obrigado pela exposição da Tua palavra, Deus, e perdão pelas nossas falhas. Ah, Senhor, quanta estrada ainda para a maturidade que o Senhor requer e deseja para a nossa vida, a começar em mim, ó Deus. Quanta estrada ainda preciso caminhar junto ao Senhor, para aprender com o Senhor, aprender do Senhor. Abençoe o Teu povo, ó Deus.
Todos nós aqui que meditamos na Tua palavra, fomos ensinados por ela agora. Que os corações que ouviram a palavra sejam corações férteis e que ajustem a vida conforme o Evangelho a partir de agora, para que reflitamos e façamos, e aquilo que falarmos seja em nome de Jesus Cristo, como emissários e representantes do Senhor Jesus, e que essas virtudes transbordem, que as pessoas percebam, só em chegar perto, que somos de Cristo. Capacita-nos, Senhor Deus, com o Teu Espírito. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. E em nome do Senhor Jesus que oramos, o Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, o nosso Salvador. Em nome dele que oramos. Amém.